Por medo de enfrentar a comunidade científica, que era totalmente contra as suas ideias, Darwin ficou adiando o dia em que tornaria públicas suas descobertas. Ele preferiu se armar com todos os argumentos e ferramentas possíveis antes de mostrar ao mundo a sua teoria revolucionária. E o mundo tomou um chá de cadeira de 20 anos. Esse foi o período em que Darwin ficou realizando experiências para comprovar suas hipóteses baseadas em 2 princípios básicos. Todos os organismos de uma geração e qualquer espécie são diferentes entre si. E toda espécie animal e vegetal produz um número muito maior de indivíduos que aquele ambiente pode suportar. As observações de Darwin mostravam que os seres menos aptos morriam e só ficavam os mais adaptados. Esta é a seleção natural que aprimora e cria novas variedades. Eu estou aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e muito bem acompanhado. Eu vou apresentar a vocês Carolina, Adam e Jonathan. São todos estudantes de biologia e eles vão fazer com a gente o que mais ou menos Darwin fez em suas experiências: diferenciar as espécies e selecionar os indivíduos mais bem adaptados. O que vocês propõem? Carolina? Então, aqui nós temos 3 espécies de caramujo. Esses 2 fazem parte do grupo dos caramujos gigantes. Esse é o nosso nativo, chamado Megalobulimus paranaguensis. E esse é o exótico invasor, a Achatina fúlica caramujo africano. Aqui nós temos também o conhecido escargot, que é usado para alimentação de restaurantes, né, mais sofisticados, que é o Helix aspersa. A gente vê a grande diferença entre esses 2, né? Que a achatina, ela tem uma coloração mais escura e ela também dá pra você ver que ela tem a cor da concha castanha com as estrias marrons. Enquanto que o mega tem uma concha mais rosada e o corpo mais bege. Vocês podem perceber que eles têm esses tentáculos orais aqui que parece um bigode, que a achatina não tem. Não tem, né? Essa é a maior diferenciação que você pode ter dos 2. Adam, me explica uma coisa. Como é que os caramujos africanos vieram parar no Brasil? Bem, Alexandre, eles vieram, na verdade, com fins econômicos, né? Entraram aqui pela nossa cidade de Curitiba em uma feira agropecuária no final da década de 80. Então, o objetivo inicial era que eles substituíssem o escargot, que é o Helix aspersa, né? 3 razões levaram os criadores a cultivar os primeiros indivíduos. Então, primeiramente, é o rápido crescimento deles, o número grande de ovos que eles colocam na postura mais de uma vez também no ano. Dá até pra ver que são esses ovinhos aqui, pequenos, né? Em média 300 ovos, em comparação com o mega, que é o caramujo brasileiro ali, que põe 4 ou 5 por ano. O caramujo africano ele começou a ser descartado nas florestas, margens de rios, em lagos, em virtude de ausência de consumidores da sua carne, tá? Além de que ele pode transmitir algumas doenças também, como uma peritonite e uma meningite. Jonathan, se Darwin estivesse vivo, como é que ele interpretaria tudo isso? Bom, Alexandre, ele ia perceber que o caramujo africano, ele acabou vindo do seu ambiente, que era um ambiente hostil, de difícil sobrevivência, e acabou caindo num ambiente tropical, onde a umidade era propícia, a temperatura era agradável, e ele não tinha competições, né, e nem predadores para que pudesse dificultar a sua reprodução. Então ele conseguiu se multiplicar nesse ambiente, através da sua facilidade e quantidade de ovos e a quantidade de posturas por ano. Ele acabou competindo aí então com outros animais, né, na competição por alimento, por ambiente, e acabou nos trazendo alguns problemas aqui no Brasil, né? É uma verdadeira praga urbana, não é? Com certeza. Já que estamos falando em evolução, podemos dizer que o caramujo africano e o caramujo nativo vieram de um ancestral comum? Com certeza eles tiveram um ancestral comum, até porque os 2 são caramujos terrestres gigantes, né? E mesmo que tenha sido num passado distante, apesar deles terem agora evoluído em locais separados, um na África, o outro aqui na América do Sul, o que trouxe para eles diferentes problemas para solucionar e deu também essa confirmação que eles têm hoje em dia, de ecologia, comportamento e morfologia. Voltando à demora de Darwin em tornar pública sua teoria, em 1856, quando ele ainda teimava em coletar provas, nosso personagem recebeu um artigo de um naturalista inglês chamado Alfred Wallace, que chegava a conclusões semelhantes às dele. Menos famosa, a trajetória de Wallace não deixa de merecer destaque. Em 1848,
ele partiu da Inglaterra numa viagem aqui para o Brasil para coletar insetos e outros animais e estudar a rica fauna tropical. O objetivo central era buscar explicações para a evolução dos organismos e sua imensa diversidade. Wallace foi parar na Amazônia, onde conheceu uma realidade biológica muito diferente da europeia. Infelizmente, quando voltava à Inglaterra, perdeu a coleção que tinha feito no Brasil e parte de suas anotações no naufrágio do navio em que viajava. Mesmo assim, ele publicou vários artigos e 2 livros sobre suas experiências na maior floresta tropical do mundo. Com medo de perder mais de 2 décadas de trabalho, Darwin correu para publicar sua teoria. Agora, o que o nosso personagem temia não tardou a acontecer. Cientistas influentes e a Igreja Católica caíram de pau em cima dele. Mesmo assim, diante de uma porção de controvérsias, a edição de 1.250 exemplares de A Origem das Espécies se esgotou em um dia. A Igreja reagiu violentamente, assim como os antigos tutores de Darwin. O bafafá originou artigos de jornais, milhares de resenhas malcriadas, críticas, sátiras, paródias e caricaturas. Darwin foi o maior colecionador desse material. Depois do receio inicial, ele passou a gostar dos holofotes. Eu vou começar agora com um teólogo sobre a criação e a evolução, o professor Mário Antônio Sanches, aqui da PUC do Paraná. Hoje, passados mais de 150 anos, a Igreja Católica aceita a teoria da seleção natural? A teoria da seleção natural de Darwin, né, que normalmente nós chamamos de evolucionismo, é aceito pela Igreja Católica hoje como uma teoria científica consolidada. Não há mais esse conflito que se imaginava ou que se criou no início, né, quando foi lançado o livro de Darwin, da Origem das Espécies. Como é que a criação divina se insere nesse contexto? Para os teólogos, a maior parte dos teólogos cristãos, o conceito de criação é um conceito teológico, é um elemento de fé. É acreditar que por trás de toda a natureza, de toda a criação, há um Criador que sustenta a criação. O conceito de evolução é um conceito distinto, é um conceito de como o processo da criação se dá. Então nós temos alguns setores que se chamam de criacionistas. O criacionista ele tem uma compreensão fixa da criação, como se cada elemento da criação fosse criado pronto, estático. Isso não é mais, para nós teólogos, como eu disse, para a grande maioria dos teólogos cristãos, não é mais aceito. Nós aceitamos sim, né, na teoria científica do processo de evolução, de que uma espécie surge de outras espécies dentro, né, de um longo caminhar, desde o início até a nossa espécie Homo sapiens. Então, para os cristãos hoje, Adão e Eva seria um mito? Sim, falando a verdade, sim. Só que o conceito de mito ele tem que ser compreendido não como uma mentira. Mito para nós, para a teologia, é um elemento de construção de sentido. Tá? O mito é uma verdade elaborada para uma comunidade que crê. Então, uma comunidade bíblica, né, de 3.000 anos atrás, onde o mito é elaborado, eles creem que Deus é o Criador e eles não têm o conceito de ciência. Então eles elaboram o mito de Adão e Eva. Para nós hoje o mito de Adão e Eva continua verdade no sentido de que há um Criador por trás da criação. Ele só não é verdade no sentido científico de que Adão e Eva foram criados prontos das mãos de Deus. Então isso nós não aceitamos, mas continuamos aceitando o mito de Adão e Eva, ou seja, continuamos crendo no Criador que sustenta todo o universo. Em relação ao evolucionismo, a gente pode dizer que hoje a Igreja e a ciência não estão mais em conflito? Hoje a gente vê o evolucionismo como uma ciência, tá? Como uma teoria científica, como ela de fato é, que vai explicando como de uma espécie surge outra espécie. O darwinismo é uma das teorias da evolução, que é por seleção natural. Mesmo no campo da biologia, que é o campo da ciência onde o evolucionismo se dá, existem diferentes teorias de como a evolução se dá. Hoje o que é bastante consolidado no meio da ciência e também da teologia, na grande maior parte dos teólogos, é de que a evolução é um fato inegável.
quer dizer, que de uma espécie surjam outras, que nós tenhamos surgido, né, de espécies lá atrás, tenhamos, né, um ancestral comum com chimpanzés ou com gorilas, não há problema nenhum para nós hoje. Eu acho que esse é um dado bastante consolidado. Então a gente vê isso como ciência e eu mesmo gosto muito, né, de estudar esse processo todo e compreender que, né, uma coisa é a crença na criação e uma coisa é perceber como a criação se dá por um processo evolutivo. As polêmicas se sucederam, mas a ideia do transformismo, ou seja, de que as espécies se modificam, acabou dominando a biologia a partir do século XIX. Quem saiu em defesa de Darwin foi uma nova geração de naturalistas. Tímido, ele preferiu não refutar pessoalmente os ataques daqueles que defendiam a imutabilidade das espécies. Embora tenha passado por grandes revisões, a teoria é hoje amplamente apoiada por evidências científicas. O que guia a genética é o fato de que o meio ambiente seleciona em cada geração os seres mais aptos. Em geral, só estes conseguem se reproduzir, pois os menos dotados são extintos antes de atingirem a maturidade sexual. E apenas as mudanças adaptadas ao meio são selecionadas e transferidas à geração seguinte. Até o próximo programa. Tchau!